Então vamos lá. Eu quero que você entenda aqui como capturar uma imagem e como capturar o melhor ângulo. Como uma pose, direção, ângulos, eles têm que andar juntos. Então eu separei 6 dicas para você. Quer entender, saber sorrir, mãos, composição, luz e ângulos. E a gente vai falar tudo nesse vídeo que daqui a pouquinho eu mostro a foto. Então vamos lá. Eu preciso que você entenda o seguinte, que a foto ela sempre vai passar uma mensagem. Ela pode passar uma mensagem muito boa ou como também pode passar uma mensagem muito ruim. Então, por isso é muito interessante a gente entender que a pose também ela pode se tornar uma coisa mentirosa ou uma coisa realmente verdadeira. Então, se você tem esses primeiros entendimentos, você realmente vai começar a fotografar aquilo que você quer e passar isso para a foto. Então, primeiro, para você entender, é bom entender o que a pessoa quer, né? Qual o posicionamento que ela quer para aquele momento. Entendeu isso com a sua cliente? Como que ela quer se sentir? Como que ela se gosta? E aí você descobre isso fazendo perguntas. Ela gosta de fotos sorrindo, ela gosta de fotos sérias. Para que ela quer isso? Que tipo de pessoa ela é? É muito interessante entender. Quando eu falo sorrir, saber sorrir, é falar, usar palavrinhas-chave como as pessoas sorrir com os olhos, sabe, pedir um sorriso com os olhos, sem ter que estar ali mostrando o dente, mas às vezes você vai ensinar ela a estar presente, fazer um olhar presente. E aí você sorri com os olhos, você ajuda ela a sorrir. E aí você pode contar algo legal e ela vai dar aquela gargalhada gostosa, mas já tá com uma pose, uma posição bacana, você tá preparado. Você vai pedir ela para poder sorrir para você, que também é uma dica legal. Beleza, eu vou falar e vou mostrar cada um dessas. Mãos, as mãos elas precisam estar o tempo inteiro fazendo algo, elas precisam de estar em movimento e é muito interessante que as mãos estejam muito relaxadas, porque senão vai trazer alguma coisa às vezes mentirosas. Os dedos, os nossos dedos, eles são indicadores. Para que elas estão indicando? Então é interessante entender. Composição, o que é composição? É a organização desse quadro. Você não vai tirar uma foto e atrás tem uma calcinha em cima da cama. Para que aquela calcinha que está em cima da cama está? Ou para que aquele casaco? Por quê? Quando você organiza o quadro, você organiza a sua foto, tudo tem que ter sentido. Aquela pessoa que está lá atrás ou que apareceu tem que estar com sentido com o primeiro plano. Então, tudo tem que estar conversando. Então, por isso que a gente organiza a nossa composição. Então, se eu estou aqui, tem pessoas lá atrás, essas pessoas também têm que estar ligadas com a mensagem que eu quero passar. Então, é interessante entender. Outro passo, luz. Saber de onde vem a luz. Você olhar para um lugar e falar, peraí, essa luz está vindo da janela, a luz está vindo de cá, ou a luz está vindo de lá. Entenda de onde está vindo a luz para você também direcionar. Onde existe luz, existe sombra. Tenta trabalhar com os dois e aí você começa a brincar. Outra dica é ângulos. Tenta enxergar com ângulos diferentes. Como você tem fotografado somente na altura do seu olhar, mude a altura do seu olhar. Você vai ter uma foto diferente. Você está fotografando só assim? Então, suba, desça e mude o seu olhar. Quando você muda a altura do seu olhar, você também muda o ângulo. Então, peraí que agora eu vou mostrar a foto para a gente falar um pouquinho de cada um, beleza? Então, primeiro eu quero que você entenda sobre direção, para você ter algumas poses formadas na sua cabeça. E quando você tem essas poses, você vai direcionando para o momento decisivo, para o momento certo. E você clica. Então, vamos lá. Coloquei uma pastinha aqui, algumas fotos para a gente falar sobre ela. Vamos lá, vou só passar para vocês verem e a gente vai falar sobre cada uma e eu vou dar super dicas. Vou abrir novamente as minhas poses e a gente vai falar sobre isso aqui. Deixa eu só deixar a minha foto bem enquadrada para a gente falar sobre essa foto. Olha só, eu tinha uma pose, certo? Eu posicionei a pessoa nesse momento para um momento. E aí, o que eu observei? Eu fiz algumas observações. Eu coloquei aqui, observei que para mim lá na hora, a coluna, ela tem que estar, são dicasinhas que eu sempre uso comigo. A coluna está reta, tá vendo? O que é coluna, gente?
É muito interessante a gente entender sobre a coluna. Coluna é algo que sustenta, por isso que a coluna é interessante, que por mais que ela esteja igual aqui, que ela virou um pouquinho, ela está reta, ela não encurva, tá? Então, sempre vamos entender para a coluna estar reta, por mais que ela vire um pouquinho para o lado. Então, eu tenho aqui uma coluna reta, porém ela trouxe o corpo. Nesse momento, o que eu direciono ela para ela não curvar a coluna dela? Eu digo para ela, mantenha a sua coluna reta e você pode mexer com a cabeça. A cabeça, ela pode movimentar, mas a coluna reta. Então, eu tinha levado a mão dela, então a mão, é muito interessante aquilo que eu falei, a mão ela tem que sempre estar fazendo alguma coisa. E aí eu fui, sabia, já tinha direcionado. Outra coisa que é muito interessante, olha os pés dela. Eu já tinha posicionado ali naquele pé, leve um pouquinho para cá. E aí fiquei conversando com ela, vai mexendo um pouquinho no seu cabelo e tal. E ela foi mexendo, mantém a mão em cima, eu vou clicando e direcionando. Mantém a mão em cima da perna, vai mexendo no seu cabelo. E aí nesse momento eu fui e falei algo. Feche os olhos e lembre tal coisa, que foi alguma coisa que ela tinha me falado. E aí ela foi e sorriu. Então, o que eu uso? Eu uso elementos que têm a ver com a pessoa. Vamos lá, posição. Esse aqui, a pessoa quis trazer um posicionamento, tá? De uma imagem, de um retrato. Ela é uma pessoa que sempre está postando e dando dicas de marketing, marca digital, enfim. Então, eu trouxe ela mais próxima, ela como ouvinte nesse momento. Então, eu trouxe ela com as mãos. Os dedos são indicadores sim, mas mesmo não ter pegado ali, eu consigo. E eu trouxe ela para perto como se fosse uma ouvinte. Então, o objetivo que eu fiz com ela, dela sentar e trazer o corpo dela, é como se ela estivesse ali, escutando, presente, fazer esse olhão, esse olhar presente para que o outro está falando. Essa foto, olha só, muito interessante que a gente falou de luz, saber onde está a luz. Onde tem luz tem sombra. Quis brincar com a composição das cores, das linhas, observe as linhas aqui, ó. Olha quantas linhas, isso aqui são linhas. As cores, então eu não deixei ela entre no meio, foi de propósito que eu quis colocar ela no preto, tá? E eu brinquei também trazendo sombra e luz. E eu direcionei o rosto dela para onde se tinha luz. Porque se eu virasse o contrário do rosto dela, no caso aqui, ela teria o quê? Uma sombra no rosto. Então, eu precisava trazer um pouco mais de luz, eu direcionei para aquilo. E sempre a mão fazendo alguma coisa, se tocando, se mexendo, você faz isso com ela. Aqui, essa foto, ela ergue um pouquinho mais, mas tá vendo que eu não mostro toda a coluna? Eu quis trazer um pouquinho de posicionamento, eu quis trazer um pouquinho que ela trouxe o ombro, então era uma foto com mais conceito. Então, de propósito, ela poderia ter baixado o ombro, sim, porque ela baixou. Então, foi uma composição, mas as mãos estão fazendo alguma coisa. E aí, quando ela traz isso, ela fecha aqui, é quando ela está guardando algo ali. A foto ela tem que estar falando sobre alguma coisa. É como se ela não quisesse aparecer. É um fechamento dela. Tá vendo que o ombro se fecha? Então, assim, ela está se tampando, se protegendo de algo, mas tem um posicionamento dela. Então, é sempre super interessante entender que cada foto fala. Olha só, essa foto foi de propósito fazer isso com a coluna. Eu queria que ela ficasse ainda mais fininha, porque se ela ficasse totalmente de frente. E eu quis trazer um S, fazer do corpo dela uma coisa formando ali. Então, ela trouxe a mão e colocou a mão ali. Então, quando eu levo a mão para algum lugar, o nosso olhar procura pela mão, pelos dedos. Por isso que é muito interessante a gente tomar cuidado aonde que a gente corta na foto. Porque a gente precisa de ver os dedos indicam algo. É o olhar dela, essa cintura fininha, eu quis colocar ali. Esse momento também é super importante,
que é isso aqui? Isso aqui é uma silhueta. E quando você traz uma silhueta, é interessante você ver o corpo da pessoa. Muitas pessoas me mandam, alunos então, ainda me mandam, bem no iniciozinho do curso, sem aparecer um nariz, um queixo. É interessante que eu perceba isso aqui. Porque se ela vira toda, na foto eu não vejo isso aqui dela e eu não vejo quem ela é. Então aqui eu consigo ver que ela está grávida, traga uma mensagem. Aqui eu consigo ver nariz, boca, traz um pensamento. Olha só, eu consigo ver que tem uma mão aqui, então eu consigo alinhar e enxergar todo o corpo dela, toda essa silhueta. Então preste bem atenção nisso aqui. Olha como o corpo dela traz formas. Então, para fazer uma silhueta, você precisa de formas. Aqui a mesma coisa, olha só. Eu consigo ver os pés, a coluna é interessante, dá uma entrada, que eu consigo ver um pouquinho de luz que entra debaixo da coluna dela. E, novamente, eu consigo ver o nariz, eu consigo ver todas as formas do corpo dela. Então, muito cuidado na hora de fazer uma silhueta. Aqui, outra coisa importantíssima que eu vejo poucos fotógrafos fazendo, às vezes assim, é uma beiradinha, mas a posição da perna. Elevar uma perna mais que a outra. Pôr o peso um pouco mais de uma e elevar a outra. Então, isso aqui sempre faz e fica legal para a mulher. Sempre saber também que elas vão te perguntar para onde olhar, né? Então, eu trouxe o olhar dela mais para baixo com o objetivo de trazer isso aqui, esse momento aqui, ó, dessa gravidez, brinquei ali. E lembrando que eu direcionei o rosto dela para onde tinha luz. Se eu direcionasse do outro lado, olha só, do outro lado tem sombra. Então, tentar fazer essa análise. Aqui a gente falou, posicionamento, tá. A mão sempre fazendo algo, mesmo que uma pode estar parada, que é posicionando, e uma fazendo algo, fazendo alguma coisa, mão fazendo alguma coisa. O olhar, eu posso brincar com o olhar presente, olhar para o lado, eu posso fazer uma brincadeira na hora de olhar. Lembrar, mãos são indicadores, dedos são indicadores. Então, aonde vai uma mão, aonde vai a outra mão? Tudo bem se apareceu uma só, ó, que tem uma mão aqui mais embaixo e a outra tá aqui. Tem momentos, ó, esse momento, apareceu uma mão só, tá tudo bem. Mas saiba dirigir para onde você quer, para esse posicionamento. Porque os dedos, as mãos, elas têm que estar fazendo alguma coisa. Então, puxa aqui, pega aqui, você vai falar, tá? Olha para você ver. A mão de novo, eu quis trazer o rosto dela para onde vinha a luz, tá vendo? Tem uma sombra aqui. Pedi ela para jogar um pouquinho o bumbum bem para trás, tá? Para trazer essa linhagem aqui que eu queria fazer e esse posicionamento. A mão fazendo alguma coisa e a outra tá encostada. E olha como a leveza da mão, mesmo estando aqui embaixo, procede. Ó, tocando no cabelo, tá ok? E um olhar para a luz. Aqui, olha só, a mão fazendo algo também. Tá vendo? A posição dos pés, a posição da mão, uma brincadeira, uma coisa que você pode fazer. Olha, tem a posição da mão fazendo alguma coisa e os pés novamente. Aqui eu falei das linhas e aqui essa aqui acho que eu não falei, é o mais um momento, que tá ali. Ela no momento e eu tenho composição, organização lá no fundo e a luz entra nesse momento. Você consegue ver a luz e a sombra nessa foto? E eu vou direcionar para ela onde está a luz, porque eu consigo enxergar as expressões dela. Então, nesse vídeo, tenta colocar nas suas fotos algumas coisas, algumas sacadas que você aprendeu. E se realmente esse vídeo fez algo e vai mudar a sua fotografia, escreva aqui numa dica que você super gostou, que eu quero ler e comentar junto com você, ok? E até o próximo vídeo.